Nosso cafezinho. Tudo bem por aí, Bruno? Bom dia. Olá, muito bom dia, Guilherme, bom dia, Sandra, bom dia a todos os nossos Bom queridos dia. ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo tranquilo. E, Bruno, a gente vem acompanhando nos últimos dias, né? No Domingo Fantástico trouxe uma reportagem sobre os elos do PCC com o sistema de transporte público em São Paulo. Eles teriam ligações fortes com algumas empresas que têm contratos de concessão para a operação do transporte público lá na capital paulista. Hoje temos uma operação acontecendo também em São Paulo e outras cidades, inclusive aqui da nossa região, como Jaguariúna e Itatiba, verificando também a possibilidade de que haja contratos públicos ligados a empresas que têm ligação com o primeiro comando da capital. Aí, Bruno, essa reportagem que foi no ar no Fantástico no domingo, falou com o pessoal do Ministério Público, me chamou a atenção uma fala que disse que todos erraram, o MP errou, o poder público errou. A minha pergunta para você é justamente essa, né? Como que isso acontece? Como que uma organização criminosa consegue ter ligação com contratos públicos aqui no Brasil? Pois é, né, Guilherme? Você sabe que ultimamente, quando a gente fala em crime organizado, a gente não está falando só na organização no que diz respeito aos negócios diretos que interessam, né, ao grupo. E aí, que negócios são esses diretos, né? Nós estamos falando principalmente da dimensão das drogas, né, do tráfico de drogas, enfim, que acaba sendo um dos principais elementos aí que garante, vamos dizer assim, a sobrevida da organização. Mas a gente entende hoje, né, principalmente quem tem pesquisado, mostrado, apresentado essas ramificações, como você muito bem citou, de segmentos, né, de grupos, como é o caso do PCC, a gente vê que eles estão esparramados por outras tantas organizações, operando em outros tantos CNPJs, e que nesse caso, né, o Ministério Público consegue chegar num elemento que é um elemento mais complexo ainda, que é o quanto você tem essas empresas de fachada, né, essas empresas de fachada, que acabam de alguma forma conseguindo obter essas negociações, esses contratos, vencer essas licitações, disputando elas no município e ocupando espaços que são espaços estratégicos importantes, inclusive, né? Eu recordo-me, por exemplo, de um estudo que foi feito, eu não vou lembrar agora aqui o nome do livro, né? Se não me falha a memória, feito pelo Gabriel Feltran, professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, no interior, onde ele mostrava toda essa dinâmica, por exemplo, do PCC, apresentando inclusive essas ramificações na forma de empresas que serviam de alguma forma para que os membros, né, da organização pudessem inclusive se inserir no mercado de trabalho, pudessem retomar as suas atividades, continuando a trabalhar de alguma forma para o movimento como um todo, né, para o grupo, para o crime organizado. Então, assim, acho que é muito difícil fazer essas investigações, não é algo simples, parece simples, mas conforme a gente vai vendo a atuação do Ministério Público, a gente vai percebendo o quão complexo é chegar nesses mandantes, identificar quem está por trás desses CNPJs, ver as vinculações e as ramificações com o crime organizado. Então, acho que é uma área extremamente sensível, complexa de se fazer a investigação, e o Ministério Público, de alguma forma, está tentando ir mais em cima, observando contrato a contrato e vendo como isso tem se reproduzido na política como um todo do Brasil, porque é o que tudo indica, pelo menos em São Paulo, isso está presente em diversas cidades, né? E assusta, né? E talvez seja só a ponta do iceberg, né? Só a ponta do iceberg, não tem a menor dúvida em relação a isso, né? Porque aí nós estamos falando dessas empresas que, quantos contratos elas têm esparramados? Porque nós estamos falando potencialmente de 5.568 municípios esparramados pelo Brasil, por exemplo. Então, acho que assim, fazer um pente fino, entender quem são essas empresas, começar um processo de identificação mais amplo, conseguir identificar aqueles que estão dentro dessa cadeia do crime organizado, não é uma atividade simples, exige força-tarefa, compartilhamento de informação, identificação dos responsáveis e aí, eventualmente, a construção dos mecanismos punitivos, né? Guilherme, não é algo simples, né, mas é um problema com o qual o Brasil está lidando cada vez mais e que, por vezes, infelizmente, a gente tem que reconhecer. O crime, muitas das vezes, é mais organizado do que a capacidade dos instrumentos fiscalizatórios darem conta de conseguir absorver isso e pegar antes mesmo que contratos sejam celebrados, por exemplo, né, Guilherme? Uhum. E eu fico com essa dúvida também, né? Como os municípios conseguem fazer esse filtro, né? Se tem realmente conhecimento ou não dessa armação. É difícil, né, Sandra? É difícil você conseguir chegar, porque, suponhamos, você tem ali as empresas disputando uma licitação, sei lá, serviço de limpeza pública, né? E você vai, checa ali, de acordo com o que prevê o edital, a empresa corresponde aos itens, faz a proposta, acaba apresentando a menor proposta. Por mais que você faça o pente fino, ele tem os mecanismos de controle interno para poder identificar quem são os responsáveis, se a empresa opera legalmente. Aí você vê que tudo opera legalmente. Como é que você vai chegar na fachada da fachada? Era a dificuldade, por exemplo, né, guardadas as devidas proporções, mas era a dificuldade, por exemplo, que a gente tinha lá atrás na Operação Lava Jato, por exemplo,
de conseguir identificar de quem realmente eram aquelas empresas, quem eram os donos, quem estavam operando, quem estava por trás. Por isso que eu digo, precisa de muita inteligência compartilhada, né, precisa de cruzamento de dados, de informação, que seja ali de algum modo sistematizada e organizada para tentar chegar nesses que são os principais mandantes aí, né? E como isso e não só isso, em como isso se ramifica e se retroalimenta através da própria organização criminosa. Não é algo fácil de ser feito a nível de Brasil, não, gente. Eles conseguem isso até, né, Bruno? Porque eles têm um assessoramento jurídico muito bom, né? Eles gastam muito dinheiro com isso, inclusive. Eu acho que de alguma forma o que a gente vai percebendo cada vez mais, né? O quanto o Estado, às vezes, infelizmente, né? É duro reconhecer isso, falar isso, mas o quanto o Estado precisa se transformar, modernizar, cada vez mais investir nessa dinâmica da inteligência, porque o crime não é à toa que ele é organizado, né? Bruno, aproveitando também a sua participação de hoje para falar a respeito de uma publicação que deve ser feita hoje pela Prefeitura de Campinas, uma portaria para determinar o uso de classificação indicativa de idade para os eventos culturais. E isso vem depois de um evento realizado no distrito de Barão Geraldo, no dia 14, em que teria cenas de nudez, simulação de sexo, e isso de alguma forma também viralizou nas redes sociais. Acho que é importante primeiro vir à tona aí todas as informações também, né, para compreendermos ao certo como que isso foi feito, que contexto, e eu penso que a dimensão da classificação indicativa em si do evento, até mesmo pensando na restrição do público, algum tipo de sistema de controle para entender quem entra, quem não entra, para justamente cumprir esse critério da classificação etária, ele é importante, ele é fundamental, né, isso não se trata, obviamente, de censurar qualquer tipo de manifestação artística, né, mas se trata de você ter clareza, que nem quando você vai numa peça de teatro, por exemplo. Você vai numa peça de teatro, né, eu gosto bastante, falo isso com muita tranquilidade, então você vai lá e diz, olha, essa peça de teatro é uma classificação indicativa de 14 anos, 16 anos, 18 anos, enfim, você já sabe, e aí os responsáveis, né, por exemplo, de crianças, jovens, adolescentes, cientes disso, entendem que não pode ir, por exemplo, se não tiver ali dentro do critério etário. Agora, quando você faz isso de modo público, né, sem respeitar esse critério, você acaba abrindo sim uma discussão e um problema mediante toda a sociedade. Então, acho que pensar nas questões de classificação indicativa, né, não há problema algum quanto a isso. Já funciona assim, por exemplo, em diversos meios de comunicação, como é o caso da televisão, né, dos streamings como um todo, a depender do conteúdo que vai ser veiculado ali. Se tem muitas cenas de violência, cenas dessas, né, de incitações sexuais e outras do tipo, acho que é importante, até para que a sociedade também tenha clareza do que virá ali, do que acompanhará posteriormente, né. Como você disse, né, já tem nos cinemas, tem teatros e museus, né, espaços culturais de uma forma geral. Bruno, obrigada pelos comentários, uma ótima terça para você e até amanhã. Imagina, eu que agradeço, viu, Sandra? Um grande abraço para você, abraço para o querido Guilherme e os nossos ouvintes aí, a gente segue aí acompanhando a política, amanhã mais uma dose de cafezinho aqui com eles. Abraço. EPTV é notícia na